Bem-vindos ao canal Menino que Estuda. Vamos conhecer hoje um pouquinho mais sobre o movimento retilíneo uniforme, ou também conhecido como MRU. Então, qual que é a fórmula do MRU? É uma fórmula bem simples e bem fácil de gravar. Ela é a velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. Essa é a nossa fórmula da velocidade média, ou movimento retilíneo uniforme, né? Mas o que é o VM, o que é esse ΔS, o que é o ΔT? Vamos lá. O ΔS nada mais é do que a variação da distância. O que vem a ser a variação da distância, então? Vamos supor que nós temos uma posição inicial e a gente quer chegar numa posição final. Então a posição inicial também é conhecida como S0. Então vamos por aqui, ó, posição inicial. E aí você tem o S final, que também é só conhecido como S. Então vamos chamar de posição final. Quando o ΔS nada mais é do que o S menos o S0. E agora o que vem a ser o ΔT? É a mesma coisa, só que para o tempo. Então o ΔT é a variação do tempo. E da mesma forma como é feito a análise para as distâncias, é para o tempo. Então nós vamos ter um T0 e também vai ter um T final que a gente vai chamar só de T, né? Isso aqui a gente chama de tempo inicial e tempo final. Esse é o resumo da fórmula, né? do movimento retilíneo uniforme. E lembrando sempre, né, das medidas, das unidades de medidas, que geralmente, né, você vai ter basicamente dois tipos que vão ser apresentados. Podem ter outras formas? Claro que pode, mas geralmente você vai ter uma velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. E aí, pela lógica, né, você vai ter um ΔS em metros ou em quilômetros e um tempo também em segundos ou em horas. Pode ter outras formas de medida? Pode, mas geralmente nos exercícios, nas resoluções de exercícios que a gente vai apresentar nesse vídeo, são sempre em metros por segundo ou quilômetros por hora. Então esse é o jeito que mais acontece de cair em exercícios, são essas duas unidades de medida. Então vamos lá para a segunda parte. O que cai bastante também são os gráficos, né? Então como que a gente vai ler e interpretar os gráficos no MRU? Bom, os gráficos são bem simples de você identificar. Você vai basicamente medir a área do gráfico. Medindo a área do gráfico, obtém-se a, vamos arrumar aqui, ó, a distância percorrida. E aí você vai ter que lembrar da matemática. Então o que a gente tem aqui, por exemplo, como nesse gráfico aqui simples, a gente vai ter que dividir essas áreas aqui, ó, toda essa área aqui, na verdade, né? Toda essa área você tem que ser feita o levantamento dela e o valor que será obtido vai ser a área, o ΔS, né? A distância percorrida. Com o ΔS, aí fica fácil, porque você tem o tempo aqui, né? E dependendo do tempo que você tiver, você consegue identificar a velocidade média daquele ponto. Mas geralmente nos exercícios eles vão pedir o que? A distância percorrida,
que é essa área do gráfico aqui. E como que a gente calcula essa área do gráfico? Você pode, se você for conseguir medir ela toda sozinha, é mais fácil. Mas geralmente o que o pessoal faz? Acaba segregando ela em partes. Então fica mais fácil você dividir em partes as áreas do gráfico. E aí dessa forma você consegue calcular a distância percorrida. E também fica fácil de identificar se num exercício ele pedir a distância percorrida em um determinado tempo. Né? Por exemplo, qual que é a distância percorrida até o tempo de 8 segundos. Eu preciso calcular só essa área aqui, achurada. Né? Essa outra parte aqui eu não preciso. Agora, se ele pedir o de 10 segundos, por exemplo, aí sim eu preciso calcular também essa área aqui. E aí fica fácil, né? Dependendo da área do gráfico, você vai ter que conhecer as diversas fórmulas de área, que não são nenhum bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, aqui você vai ter a fórmula de um paralelogramo, aqui também, né? Aqui você, ou se você achar difícil, você pode dividir aqui, ó, né? E aí você pode, se você não souber a área de um trapézio, você pode fazer a fórmula do triângulo e depois você calcula a área do outro paralelogramo aqui. A mesma coisa aqui, né? Se for difícil de identificar a área do paralelogramo, você pode pegar essa área aqui, calcula a área desse retângulo, depois calcula a área desse triângulo aqui. A forma como vai ser calculada a área, tanto faz. Você pode fazer por aqui também, ó, se você quiser. Pegar todo esse, vamos apagar aqui para ficar mais fácil, ó. Tem outras formas de você fazer essa divisão aqui. Eu quero pegar esse retângulo aqui, que é mais fácil, né? E aí você pode calcular a área. Pode dividir aqui também, ó. Vamos pegar uma outra área aqui, ó, desse trapézio. Dividir esse triângulo e depois pegar a área desse paralelogramo aqui, ou esse retângulo. Independente de qual a forma ou quais as divisões que serão feitas para identificar a área, se você conseguir fazer a soma dessas áreas, né, vai ser porque a soma das diversas áreas vai compor a distância percorrida total. Então, bem simples, bem tranquilão. E por fim, um último macete, uma última dica aqui, é a questão das transformações de unidades, que sempre cai e que venha colaborar com aquilo que já foi comentado aqui, que é a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora ou vice-versa. Né? Então, qual que é basicamente para você a regrinha para você transformar metros por segundo para quilômetros por hora? Então, se eu estiver em metros por segundo, né? Se a minha velocidade estiver em metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 3,6. E aí eu vou ter o quê? A minha velocidade em quilômetros por hora. A mesma coisa se eu tiver uma velocidade em quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e dividir por 3,6. Né? Aí eu tenho a minha velocidade em metros por segundo. Isso cai muito em exercícios, né? Eles pedem os dados em metros por segundo, né? E você tem os dados em quilômetros por hora e vice-versa. Então isso é basicamente o resumo
do que você precisa saber para o MRU. Agora é praticar isso em resolução de exercício. Bora lá? Começando com um exercício bem tranquilinho aqui, que vai aplicar quase todos os conceitos que nós já vimos até agora. Então o exercício é: observe o gráfico de velocidade versus tempo abaixo, né, que ilustra a variação de velocidade de um carro. Então esse é o gráficozinho aqui. Qual o espaço percorrido pelo carro? Bom, então como nós já vimos, o espaço percorrido vai ter que ser essa área aqui que a gente vai ter que identificar para conhecer o espaço percorrido. Como que a gente faz isso? A gente divide essas áreas aqui de forma que a gente consiga calcular a área com base nas formulazinhas de área. Então, que a gente pode dividir aqui, ó, é uma boa, a gente vai ter um trapézio. Aí nós podemos dividir aqui, ó, também um triângulo e para facilitar um outro triângulo aqui, ó. Belezura. Aí aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui de A1, A2, A3 e A4. Beleza, então vamos lá. A1. A1 vai ser a área do trapézio. Como que é? Só que ele vai estar aqui invertido, né? Geralmente o trapézio mais conhecido é assim, ele só vai estar virado, vai estar de pezinho. Então vamos lá. Então aqui vai estar uma base, ó, né? Aqui vai estar uma base e aqui vai estar a outra, né? Então vamos lá. Aqui a gente consegue ver, ó, 10, 20. Então consegue ver que as divisões estão de 5 em 5 e aqui elas estão de 1 em 1, certo? Então vamos lá, essa base maior aqui, que a gente vai chamar de base maior, a base maior vai ser 30. Só lembrando a fórmula, né? Vamos escrever a fórmula aqui para não ter problema. A1 é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, A1 vai ser... Qual que é a base maior? 30. Mais a base menor aqui, 5. Vezes a altura, que é esse cara aqui, ó, 4. Isso tudo dividido por 2. Então, nossa área 1 é igual a 35 vezes 4 dividido por 2. Vamos cortar esse cara aqui, ó, corta, corta, vai sobrar 2. 2 vezes 35. Então, A1 vai ser 2 vezes 35, 70. É isso, está em metros. Agora vamos para o A2. A2 vai ser... Nossa, esse aqui é do retângulo, né? 4 menos 10 menos 4 vai dar 6 por 30 também. Então, 6 vezes 30. A2 vai ser igual a 180 metros. Vamos para o A3. Vamos pegar um vermelho aqui, ó. Vou pintar aqui para ficar mais prático e ficar demarcado, né? Então vamos lá, A3. É um triângulo bem pequenininho aqui, então vamos lá. Cada um vale 1, 2, 3. Então, 3 vezes a formulazinha do triângulo, só para a gente relembrar, né? Vai ser A1 vezes... A vezes B dividido por 2, né? Isso aqui é uma formulazinha aqui do triângulo. Então vamos lá. A3 continuando. Azinho vai ser 3, como falei, já tinha falado. Vezes a altura aqui que é 5, 10, 15. Vezes 15 dividido por 2. A3 é igual a 45, né? 3 vezes 15, 45. Por 2 vai dar
22,5. É isso, né? Vamos para. E aqui agora o A4, que é o triângulo maiorzinho aqui. Esse cara aqui tem 1, 2, 3, então também vai ter 3 vezes. Não precisa aqui, ó. Vamos ver, ele tá até aqui, ó. 45, né? Vezes 45 dividido por 2. Então, A4 vai ser igual a 45 por 3 vai dar 90, 135 por 2. Isso aqui nós podemos pegar uma calculadora aqui, ó. 135 dividido por 2, 67,5. 67,5 metros, né? Aí, beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Simples, fácil, rápido. É só somar tudo. Então, a área total vai ser 70 mais 180 mais 22,5 mais 67,5. Fazendo a calculadora para ganhar um tempinho também, né? Isso aqui vai dar 70 mais 180 mais 22,5 mais 67,5. Isso vai dar 340. Então essa é a resposta da letrinha A. Fácil, fácil, né? Qual que é o espaço percorrido? 340 metros. Esse espaço percorrido. Tá feita. A letra B. Letra B, qual a velocidade média durante o tempo indicado no gráfico? Desenhe no gráfico este resultado encontrado. Então, qual que é a velocidade média? A velocidade média é a formulazinha que nós já conhecemos, né? O V é igual a ΔS dividido por ΔT. Coletando os dados. Eu já sei que é a velocidade, é o que eu quero saber. O espaço percorrido é o 340 metros. E o tempo é o final, né? Que é todo esse tempo, esse período aqui, ó. Esse cara aqui é o tempo total, que é 13. Então, 340 dividido por 13. Vamos ver aqui. 340 dividido por 13 vai dar 26,15. Então, velocidade média é 26,15 metros por segundo. Como é que eu desenho isso no gráfico? Vamos lá. É só pegar o 26. Vamos pegar uma cor bem diferente, que é esse verde. 26,15. Então vai ser mais ou menos, aqui está o 25, ó. Esse é um pouquinho aqui, ó. Esse ela é uma velocidade média. Nossa, tá bem ruimzinho. Mas é para ser uma reta aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é a velocidade média. Esse seria o gráfico da velocidade média. Ele passa bem ali. Se ela é uma velocidade média, ela tem que ser constante aqui. E por último, a letrinha C, que é a mais fácil de todas. Qual a velocidade instantânea do carro em km por hora no tempo 2 segundos? Aqui que está acharado. 11 segundos, eu sei que é aqui, né? Vamos apagar essa sujeira aqui, ó. 11 segundos vai estar aqui. Qual que é a velocidade instantânea no tempo 11 segundos? Então, eu vou subindo, onde que vai bater o gráfico? Aqui. Então, eu sei que a velocidade instantânea é 30, ó, daí eu só volto aqui. Ela é 30 metros por segundo. É igual a 30 metros por segundo. Só que é isso que ele pede? Não, não é isso que ele pede. O exercício pede em km por hora. E aí, como é que resolve em km por hora? Geralmente, os exercícios pedem transformação de metros por segundo para km por hora, ou vice-versa. Então, como aqui está em metros por segundo e eu quero em quilômetros, eu só tenho que
multiplicar por 3,6. Então é só jogar lá na nossa calculadorinha aqui, 30 vezes 3,6 vai dar 108. Então a resposta é 108 quilômetros por hora. Deu que fácil, rápido, simples. Esse aqui é o resultado. Exercício resolvido. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Em uma corrida de Fórmula 1, uma volta completa na pista tem... Então, vamos desenhar aqui uma. Então, a corrida de Fórmula 1, uma volta completa da pista é... Então, vamos coletar os dados, que isso é importante. Vamos chamar de total da ΔS mesmo. Vai ser 5.430 metros, né? Em um treino de carro, atinge a velocidade média, então ele já me deu que é a velocidade média, de 250, 230 na primeira, segunda e terceira. Então, na verdade, ele está me dando velocidade média 1, velocidade média 2 e velocidade média 3. E eu tenho ΔS1 ali. Então, vamos pegar aqui, ó. É 250, 230 e 280. Tudo isso aqui é em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. O treinador também quer observar a velocidade que o carro atinge ao passar pela linha de chegada em cada volta, observando 280, 200 e 250. Isso aqui é a velocidade instantânea, se precisar no exercício ou for perdido. Qual a velocidade instantânea do carro em 10.860? Então, por isso que ele passou essas velocidades instantâneas aqui. Primeira coisa, você tem que saber quanto que é 10.860. Então, no primeiro passo, isso aqui é matemática básica. Esse eu tenho uma volta de 5.460 metros, quanto que vai ser o 10.860? Então, vamos responder a letrinha A. Vou ter que dividir um pelo outro. Você pega o 10.860, divide por 5.430. Isso aqui vai dar 10.860 dividido por 5.430. 5.430. Olha, deu 2. Que beleza. Então vai dar 2. Isso quer dizer que no final da segunda volta. Se eu sei que no final da segunda volta já me deu a velocidade instantânea aqui. Então eu sei que a velocidade instantânea vai ser 200. Então a resposta aqui, ó, vai ser... Vamos pegar aqui. Resposta é velocidade instantânea será 200 quilômetros por hora. Bem tranquilinho. Agora a letrinha B. Vamos pegar aqui um amarelo. Qual a velocidade média nas 3 voltas? Ou seja, tem que somar tudo, né? Somar essas 3 aqui, somar todo o ΔS, né? E achar. Só que aqui são velocidades médias, então eu tenho que, na verdade, achar o tempo total, achar o ΔT desses caras aqui. Aí eu vou ter que achar o ΔS total, vamos chamar assim, né? Porque eu só tenho ΔS1, mas eu sei que ΔS1 mais ΔS2 e ΔS3 serão iguais, certo? Eles são sempre 5.430. Então, é só somar tudo isso aqui, né? Se eu somar 5.430 vezes 3 vai dar 16.290. Isso aqui dá 16.290 metros ou 16,29 quilômetros. Por que eu já estou transformando em quilômetros? Porque eu sei que eu tenho a velocidade em quilômetros por hora. Então, se eu estou trabalhando com a velocidade em quilômetros por hora, eu vou querer achar um tempo total, eu preciso trabalhar com a mesma unidade de medida, né, na distância, que no caso é quilômetros. E agora fica fácil. Então vamos achar o tempo, né? Nossa formulazinha.
ΔV é igual a ΔS sobre ΔT. ΔV, 250. ΔV1 aqui, né? ΔS1, eu sei que é o 5.430. Isso aqui, vou achar o tempo. E aí depois eu vou ter que somar todos os tempos que eu encontrar, né? T1, T2 e T3. Então vamos lá. Aqui eu passo para cá e esse eu passo para lá, né? Vamos passar assim. Pá. Aí vai ficar ΔT igual a 5.430 dividido por 250. Isso vai dar 5.430 dividido por 250. 20. Ah, tá. Pera aqui que tá o 5 ponto. Aqui que tá, porque ó, eu transformei tudo, mas esqueci de transformar esse cara aqui. Então aqui eu tenho que transformar em quilômetros, né? Ó, senão já dá erro. Então vamos lá. Quilômetros e aqui está em quilômetros por hora. Então vamos lá. 5.43 dividido por 250. 0,02172. ΔT é igual a 0,02172. Isso em horas, né? E agora é só somar tudo isso aqui. Vamos lá. Zero 0,6472. Então esse é o meu tempo total. Mas é isso que eu quero? Não, ainda não. É quase isso. Vamos lá. Então agora eu tenho meu tempo total. Eu tenho lá o meu ΔS total, que estava aqui, é só jogar na formulazinha, né? ΔV, que é a média, é a velocidade média que ele pede, né? É 16,29 dividido por esse cara aqui. Isso aqui eu sei que está em quilômetros, isso aqui eu sei que está em horas. Então é só colocar aqui o 0,06472. ΔVM, velocidade média, vai ser 16,29 dividido por 0,6472. 0,6472. Isso vai dar 251,69. Vamos arredondar. 251,70,7 quilômetros por hora. Essa é a resposta final do exercício. Vamos pôr de vermelho aqui, ó, da letrinha B, né? Da letrinha B. Muito bem, espero que gostem, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado por ter assistido até agora. Se inscreva no canal e deixa o joinha. Até mais, pessoal.